Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós estamos gravando o penúltimo episódio da temporada. Esse episódio é o episódio número 17 da quarta temporada e episódio 119 no geral da série. Se chama Passage on Lady Anne. É a passagem por Lady Anne, né? Que Lady Anne é um navio, né? Nesse caso aqui. Este é um episódio extremamente estrelado, muito estrelado, tem atores que já passaram pela série, tem um casal assim que o pessoal comenta, a gente vai falar sobre isso, que é o casal que tem mais química, sabe, e gerou uma atuação interessante, né, para vocês verem como é que funciona. O outro casal que o pessoal elogia muito é o Nick of Time, que tem a Patricia Breslin e o William Shatner. Então você vê que aqui tem um outro casal que o pessoal elogia muito a atuação. Mas esse é um episódio aqui que ele vai falar sobre questão de relacionamento e uma questão de obsolescência. Não obsolescência de coisas industrializadas e tal, e sim uma obsolescência de seres humanos, sabe? Você vai sendo esquecido e se torna desimportante. A gente vai falar sobre isso. O episódio é dirigido pelo Lamont Johnson, que é um diretor fantástico da série, roteiro do Charles Beaumont, e vamos falar também, tem uma certa similaridade, assim, a história com o que estava acontecendo, ou prestes a acontecer com Charles Beaumont, né? Baseado no Song for a Lady, que é um conto do Charles Beaumont, né? E episódio, né, Marcos, cheio de camadas e tal, e tem umas diferenças do conto, né? O Charles Beaumont pegou o conto e alterou, né, algumas coisas para ficar mais interessante, e que, olha, eu digo para vocês, eu acho que ficou interessante mesmo. A história ela te prende até o final. Eu gostei bastante do episódio, e não vamos aqui adiantar pauta, né, mas eu acho que ele vai por dois caminhos que eles acabam convergindo bem, no meu entender, mas chegaremos lá, né? O que podemos falar então sobre diretor e elenco? Já andamos falando sobre o diretor, né? Porque não é a primeira vez que ele dirige um episódio na série, mas se você quiser fazer alguma recordação nesse sentido. Nós comentamos aí que ele começou, na verdade, como ator nos anos 50, aí ele acabou depois migrando para direção, e ele era um cara que dirigiu séries aí, dirigiu alguns teledramas, né? O Matinee Theater, por exemplo, ele dirigiu vários episódios, e 8 episódios de Twilight Zone, já falamos, né? Por isso que já falamos dele, e detalhe, alguns episódios absolutamente sensacionais, como por exemplo, os 6 personagens à procura de uma saída, né? O Kick the Can, por exemplo, né? Desculpa, eu me enganei. 5 personagens, Angélica, não é 6, tá? Então tu volta lá. Ele dirigiu alguns episódios importantes, como por exemplo, o 5 personagens à procura de uma saída, o Abrigo, The Shelter, né? O Kick the Can, o Nothing in the Dark, com uma atriz que é a Gladys Cooper, que está nesse episódio também. Enfim, o cara, ele era um craque ali, dirigiu muitas séries de televisão. Nos anos 70, ele dirige telefilmes, por exemplo, um filme com o Richard Chamberlain chamado Wallenberg, o Herói Solitário, sobre um diplomata que salvou pessoas do nazismo na Segunda Guerra. Dirigiu episódios do Teatro dos Contos de Fadas, lembra o Jack e o Pé de Feijão? Ah, sim. Por exemplo. Enfim, o cara era um craque da direção, e eu acho que ele demonstra uma boa habilidade também de direção de atores nesse episódio específico que nós vamos comentar. Tá? Sim. Quanto ao elenco, a gente vai destacar, eu vou começar destacando a presença do casal ali principal. Ele é vivido pelo Lee Phillips e a Joyce Van Patten. O Lee Phillips, ele era um cara que ele era ator da Broadway, né? Ele foi ator em diversas séries de televisão,
Entre elas, a gente pode destacar, por exemplo, os teledramas, né? Ele participou de vários episódios dos famosos teledramas da TV. E ele foi também na TV, ele foi o Ellery Queen. Olha. Sim. O Ellery Queen é um personagem famoso da literatura policial e também teve adaptação para filme, para TV, que ele era aquele cara que era escritor e ele era filho de um investigador da polícia de Nova York. E ele ajudava o pai a resolver mistérios. Você teve aí vários atores que encarnaram esse personagem, entre eles o nosso amigo aqui, o Lee Phillips. Ele também foi diretor. Ele dirigiu séries importantes como Shaft, Kung Fu, Os Waltons, MASH. Ele teve uma carreira muito longa, até mais longa do que como ator, na direção também. A Joyce Van Patten, ela começou a carreira também, era uma atriz importante nos teledramas, ela participou de vários, por exemplo, de alguns episódios do Craft Television, né? Ela esteve em séries de suspense e policial como Alfred Hitchcock, Perry Mason. Ela tinha um personagem fixo numa série chamada Good Boys, que eu não assisti, mas era a respeito de um pessoal que era dono de uma lanchonete, uma comédia, né? Ela também está em séries como Havaí 5-0, Insight. Ela tá viva e ela tem uma carreira longa. Ela recentemente apareceu em Boardwalk Empire, ela era a Senhora Zeller. Ela faz o papel da Dona Glória no filme Gente Grande, né? Daquele filme do Adam Sandler pavoroso, mas que muita gente gosta. Não sabia não, hein? Nossa, a participação dela aqui no episódio é absolutamente magnífica, assim. Ela arrebenta a boca do balão. Sim. Ela também esteve aí em Desperate Housewives, também em um dos episódios da série. Enfim, ela tá atuando, né? E carreira muito longa, muito profícua e uma excepcional atriz. Como a gente tem bastante coisa para falar, não vou me estender demais em cada um, né? Certo. A gente não falou da sinopse, mas a gente tem esses dois atores americanos contracenando com um grupo de atores ingleses que vão fazer os idosos do personagem, né? Vão fazer os personagens mais idosos. Aí a gente pode destacar a participação do Wilfred Hyde White. Ele é um cara que começou no cinema nos anos 30, inclusive ele está no filme O Terceiro Homem, do Carol Reed, que é considerado o melhor filme inglês de todos os tempos, né? E ele tá na adaptação também do Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. O pessoal vai lembrar talvez desse filme. Um ótimo filme. Ele depois, nos Estados Unidos, ele participa de um monte de séries de policial e de suspense. Ele é o Dr. Goodfellow da série Buck Rogers, né? Sim. Da série dos anos 80 do Buck Rogers. E outro papel marcante dele no cinema, ele é o George Welsh do famosíssimo filme Adorável Pecadora, com ninguém menos do que a Marilyn Monroe, aquela comédia do George Cukor, que é um gigantesco sucesso do cinema com a Marilyn, né? Então, a gente tem também uma participação do Cecil Calloway, que o pessoal vai lembrar dele do episódio Elegy, de Além da Imaginação. Sim, ele é um personagem muito importante em Elegy, sim. Ele também, tá em filmes como, por exemplo, O Destino Bate à Sua Porta, a versão dos anos 40, ele é o Nick Smith, né? Ele tá também no filme Com a Maldade na Alma, que é um filme do Robert Aldrich, onde ele é contracena com a Bette Davis, a Olivia de Havilland e a Agnes Moorehead, só para começar, né? Da hora. Isso, também é um ator que apareceu em muitas séries de TV. Ele começa no cinema nos anos 30 e 40, mas depois, como muitos atores, nos anos 50 e 60, ele, né, se bandeia para a televisão. A gente tem que também destacar rapidinho mais uma participação do Cyril Delevangne, né? Ele faz um dos tripulantes ali do navio, né? E ele já apareceu, por exemplo, na série Além da Imaginação, naquele A Penny for Your Thoughts, né? Ele é o cara que sonha em roubar o banco onde ele trabalha há muitas décadas, né? Sim, por exemplo. Sim. E a gente precisa destacar, o último destaque que eu vou fazer também é a participação, o capitão do navio. Esse episódio que a gente está comentando aqui se passa em um navio.
vivido pelo Alan Napier. O pessoal deve lembrar dele porque ele era o Alfred da série do Batman dos anos 60. Sim. Mas ele também era uma figurinha muito comum em séries de suspense, tipo Alfred Hitchcock, Clímax. Ele era um cara muito alto, né? Tinha um tipo assim que encaixava muito bem em personagens de séries policiais e de suspense. E ele aqui faz o capitão do navio. Tem ainda um outro elenco grande de pessoas que fazem os casais idosos, né? Mas nós não vamos entrar aí é um episódio de Além da Imaginação, esse que conta com bastante extras, né? Diferente de outros, assim, que são mais fechados em poucos personagens, né? É verdade, é um episódio que tem muito elenco, né? Uma quantidade grande de atores e atrizes idosos, né? Então, realmente é interessante que você vai falar da carreira dessas pessoas, você não para nunca de falar, porque é muita gente foda, né? Trabalhando junto, né? Outro destaque do elenco, sem dúvida, é a Gladys Cooper. O pessoal vai lembrar dela, certamente, porque ela já esteve em outros episódios de Além da Imaginação. Ela tá no episódio em que ela contracena, por exemplo, com o Robert Redford, né? Bem jovem. Isso, que ela faz Nothing in the Dark, que é um excelente episódio, inclusive, muito marcante. E ela é uma atriz que ela começou no cinema, ela é inglesa também, começou no cinema nos anos 10, e a gente pode destacar que ela está, por exemplo, no Madame Bovary do Vincent Minnelli, né? Ela está na versão que o Fred Wilcox é o diretor do Planeta Proibido. Ele dirigiu também uma adaptação do livro Jardim Encantado, nos anos 40. Também tem uma atuação da nossa Gladys Cooper, né? Ela participou dos teatros televisionados na TV americana. Também ela aparecia em séries, por exemplo, como Alfred Hitchcock Apresenta e Alfred Hitchcock Hour, né? E ela atuou até falecer aos 81 anos de idade, e a última participação dela na TV, participou de muitas e muitas séries, minisséries de filmes de TV também, foi na série Persuaders, que foi uma série que foi um grande sucesso no Brasil também, né? Então, e mais uma vez aqui, eu acho que ela tem um papel marcante para mim. Era um papel que pode não ter tanto tempo de tela, mas o olhar dela emociona você desde a primeira cena em que ela aparece, né? É verdade, concordo. E esse episódio aqui, o pessoal conta ele, né? E isso é interessante, como o último de uma trilogia dessa temporada, que é assim, uma obra-prima do Charles Beaumont, né? Porque tem outros episódios dele, mas as pessoas, né, consideram assim que né, não são tão bons, né? Então considero que o final que seria o último episódio, assim, uma espécie de ocaso também na questão da carreira do Charles Beaumont, por causa da questão da doença. A gente falou disso quando conversamos sobre The New Exhibit, né, que é acreditado ao Charles Beaumont, porém foi escrito pelo George Soule. Então é um episódio muito querido. Esse daqui é considerado um dos ótimos, excelentes episódios da série. Charles Beaumont sempre tratando com essa questão de memória, né, e tal, né? Isso é bem interessante. Se você for parar para pensar, o primeiro episódio da temporada, que é aquele In His Image, que ele vai trazer a questão de você ser enganado, né, pela sua própria mente, você acredita numa é meio Blade Runner, né? Você acredita, tem uma história, só que essa história não aconteceu, né? Na verdade, só está na sua mente. Tem miniatura também, que o pessoal elogia muito, a gente também adora. E agora o Passage for Lady Anne, né? Então, é realmente maravilhoso, assim. São episódios baseados em contos do Charles Beaumont, né? Esse daqui é no conto chamado Song for a Lady, que saiu numa coleção de 1960 da Bantam Books, Night Ride and Other Journeys, que também continha, por sinal, o Perchance to Dream, The Howling Man. Essa coletânea tinha contos que saíram da série e são episódios famosos, por sinal. Então esse é mais um episódio com a Gladys Cooper, né, que participou de Nothing in the Dark, como você disse, e participa também de mais um episódio na próxima temporada chamado Nightingale. Dizem que ela participou muito porque ela gosta muito desse diretor, porque por sinal dirigiu o episódio lá, o Nothing in the Dark, né?
Sim. Tá o Lamont Johnson, né? Que é um episódio muito sensível, muito bonito. Escute esse podcast, porque a gente falou sobre a carreira dela também, e a gente estava muito encantado assim com a Gladys Cooper, que ela dá uma dignidade naquele papel, que ela faz uma mulher com muito medo da morte, e aqui nesse, olha que interessante, ela já faz um personagem que está aceitando a morte, né? Isso é um spoiler, né? Mas ela está aceitando essa condição, né? Para a qual eles estão indo, na verdade. Então é muito interessante nesse sentido, assim. Esse é um episódio que não tem muito aquela coisa de... Não tem o fantástico, assim. Tem um elemento, assim, de uma atmosfera muito misteriosa, né? Que ele é muito bem mantido. A gente já falou sobre isso em alguns episódios, para quem acompanha. Que Charles Belmont é um ótimo roteirista, principalmente para episódios longos. Porque ele gosta de fazer essa construção toda, entendeu? Ele funciona em alguns episódios maravilhosamente, os de 24 minutos, mas nesse de 1 hora, ele tá indo muito bem. Tá indo muito bem. Porque aqui mesmo eles são boas, sabe? É uma construção muitíssimo bem feita, né? De um roteiro assim, que tem um mistério a ser resolvido. Poderia ser um filme, né? A gente falou sobre isso. Poderia ser um filme de 1h30, tranquilamente. O Charles Belmont, semelhante ao Rod Serling, eu acho que ele tem uma mão para escrever muito bons diálogos marcantes, e isso acaba funcionando bem num episódio mais longo, de 1 hora, em que você tem mais tempo para ter boas falas, né? E ele também tem um senso de drama. Ele é um cara que ele era meio que da fantasia, né? Da ficção, do fantástico, mas ele tem um excelente olho para o drama e para essa questão da relação do ser humano com a sua própria identidade, com a sua própria mortalidade. Ele era um cara que explorava muito essa coisa da condição humana, mesmo entre histórias fantásticas. E aí, quem tem bom olho para o desenvolvimento de personagem, para questionar a condição humana, escreve bem diálogo, acaba não tendo dificuldade para preencher um episódio de 1 hora, né? Vai que vai, sem problema. Com certeza, né? E falando algumas curiosidades aqui, apesar da gente não ter falado ainda da sinopse, tem algumas diferenças interessantes do conto do Charles Belmont para o episódio. No conto, na verdade, o casal, o Alan e a Eileen Ransom, eles são recém-casados realmente, né? Aqui não, aqui na história é um casal que já está casado há 6 anos, tentando salvar um casamento. Esse cruzeiro vai ser meio uma segunda lua de mel, mas assim, na verdade, para tentar salvar esse casamento, que a coisa tá feia ali. Você vê logo de cara que eles não estão nada bem, né? E tem outra coisa interessante relacionada ao próprio navio em si. Por quê? Porque essa Lady Anne do conto do Charles Belmont, né, eles têm sabe, é interessante como eles descrevem, né, que falam que ao longe Lady Anne era muito bonita e tal, muito ornamentada, elegante, só que conforme eles vão se aproximando, veem que toda aquela elegância é uma ilusão e na verdade é ferrugem. É um navio muito decrépito e destruído, né? Com aquela pompa, sabe aquela pompa destruída? Lembra um pouco assim aquele navio fantasma, sabe aquele filme Navio Fantasma? Então tem isso, né? Tem essa coisa do navio, ele ser visivelmente um navio decrépito com cara de que tá prestes a afundar, né? Algo assim, né? Comido totalmente pela ferrugem. E isso é muito interessante, né? Não tem isso, né? Não dá tempo de fazer esse plot aqui lá no episódio, né? Eles trocam isso por outras coisas bem legais, a gente vai falar também. Uma questão de estar uma neblina, de estar sempre aquela condição. Porque tem aquele episódio de Judgment Night que o cara fica também, né? Envolto naquele navio com neblina, né? Aqui tem essa mesma climática, você tem a neblina e parece que eles estão... O sol não penetra, né, naquela superfície, não bate naquele casco do navio. Então tem toda essa temática aqui que é para trazer esse incômodo mesmo. Né? Certo. A gente podia até, inclusive, citar que dessa vez a direção de fotografia não cabe ao Jorge Clemens, ficou com o Robert Pitak, e ele foi bem demais nesse episódio. A fotografia do episódio é uma coisa à parte, né? Verdade, ele está sempre dividindo aí nessa temporada, principalmente porque o tempo aumentou, né? Então ele teve que dividir com o George T. Clemens
né, a questão da fotografia, mas aqui ele tá sozinho, e na 5ª temporada, então, ele fica contratado e permanente, né, para fazer a fotografia, né, o George Pitak, né. Então é isso, vamos lá, porque a gente tá aqui com muita informação, mas vamos fazer a sinopse do episódio para poder dar as nossas impressões. Dessa vez, quem é? Você, não é? Eu saiba, eu não sabia, mas já que você falou, agora eu sei. Muito bem. O episódio, ele trata de um casal de americanos, que é o casal Ransom, é o Alan e a Eileen. O Alan é um homem de negócios, né? Um cara assim que ele só vive pro trabalho dele, só vive pros acordos que ele fecha no escritório que ele trabalha, vive viajando, e após 6 anos de casamento, ele e a Eileen estão num péssimo momento da relação deles, estão aí à beira da separação, porque ele não dedica tempo algum, né, à relação deles. E ele vai fazer uma viagem para a Inglaterra para tratar de negócios, e a esposa fala, poxa, a gente podia viajar juntos, né? Ele promete para ela que ele vai levá-la na viagem, que ela vai escolher o meio pelo qual eles vão fazer a viagem. Ela acaba escolhendo fazer um cruzeiro de navio. O problema é que eles estão numa época do ano em que os cruzeiros estão todos ocupados. Porém, tem alguns poucos navios ali disponíveis que são cargueiros pouco confortáveis para você fazer uma viagem ali, um casal fazer uma viagem, né, de ter uma segunda lua de mel, mas tem um antigo navio de passageiros chamado Lady Anne que tem vaga. Apesar do cara da agência de viagens falar para eles, olha, esse navio é muito velho, ele é muito desconfortável, ele é antiquado, a Eileen, e ele é muito lento, vai demorar, sei lá, 15 dias a viagem. A Eileen quer passar um tempo com o marido, né? E ela resolve insistir que eles façam essa viagem nesse navio que é o Lady Anne. Eles efetivamente compram as passagens e ingressam nesse cruzeiro, só que justamente quando eles vão embarcar no navio, um cara chamado Sr. Mackenzie e um outro amigo dele, o Sr. Burgess, eles já olham e falam assim, olha, vocês vão embarcar nesse navio aqui? Não, isso aqui é um cruzeiro particular. Melhor não, hein? Desistam. Oferece dinheiro, um dinheiro alto, $10 mil, para que eles desistam de embarcar no navio. Eles ficam intrigados com isso, né? Mas a Eileen insiste e eles acabam continuando no cruzeiro. Ao longo do episódio, nós vamos descobrir o que tem de tão estranho nesse navio e nesse cruzeiro para levar aqueles senhores ali. Quando eles estão no navio, eles descobrem que todos os outros passageiros são idosos, eles são os únicos 2 jovens ali. O que está acontecendo? Que coisa é essa estranha? Que cruzeiro é esse que só tem idosos e que eles tanto insistiram para que esse casal jovem não embarcasse? Vamos descobrir aí ao longo desse episódio. Você fica logo constrangido no começo do episódio, né? Porque você tá assistindo o episódio da imaginação, você vê que realmente é uma torta de climão, né? Desde o começo, assim, que eles vão comprar passagem, né? O jeito que ele trata ela. Esse é um personagem extremamente antipático, né? O Alan, né? Ele é muito antipático, porque como ele fica maltratando ela tentando pacientemente conversar com ele, fala assim, você me prometeu, né? E tal, né? E ele tá visivelmente de má vontade, entendeu? E saca, claro que vai ter uma reviravolta lá mais pra frente, mas você fica até constrangido, né? E realmente, como você falou, fica todo mundo tentando fazer eles mudar de ideia, descer do navio, e você fala, nossa, o que acontece com esse navio, né? E tal, o que tá rolando, né? Só que os personagens, ao mesmo tempo, são muito educados, né, e simpáticos, e eles são muito teimosos, né? Porque é o Alan, na verdade, que acaba falando assim, se o senhor oferecer 100 mil, né? Aí ele fala assim, 100 mil a gente não tem. Aí ele fala assim, não, então não quero, né? E ela fala que não quer também, porque, na verdade, ela quer fazer esse cruzeiro porque ela quer passar mais tempo com ele. Isso. Como eles querem salvar o casamento, só que, cara, esse cara é muito troglodita. E ele, né, ele trata, tipo assim, ele é aquele cara impaciente, né? Como ele não tem tempo pra nada, ele acha que é um desperdício de tempo, né? E tem um lance também dela ficar pedindo cigarro pra ele, e ele dá de má vontade. Você reparou isso? Tem uma hora que ele dá de má vontade, tem uma hora que ele joga o cigarro assim. Gente! Sim, mas olha, isso é uma das sacadas, assim, que a gente percebe a habilidade do roteirista e do diretor. Você citou esse momento, e a gente também tava aqui
falando que você mesma citou que esse casal, a dinâmica que tem entre esse casal, esses dois atores, ela é muito elogiada. E isso é muito interessante. O tempo todo, a Joyce Van Patten, né, que faz a Eileen, ela vai tendo uma progressão de uma busca de se conectar e ter uma comunicação com esse marido distante dela, que é o Alan. A atuação dela é muito boa, e essa questão dela ficar pedindo cigarro para ele funciona pra gente como uma espécie de gatilho do quanto ela tá tentando se comunicar e se aproximar dele, que tá distante dela. Isso. Né? Não, até mais pra frente que vai acontecer com ela, né? Esse negócio, é que a gente não chegou nesse ponto, mas ela fica tentando se conectar com ele, como você falou, e ele totalmente impaciente, ele não tem tempo para ela, ele não tem paciência com ela, ele não quer escutá-la. Né? E assim, tudo para ele, ela entra no quarto, acha o quarto maravilhoso. Eu também achei, sabe, aquela coisa demodê, aquele negócio de cama toda cheia de frescura e tudo, né? E penduricalhos, eu acho aquilo tudo bonito. Ele achou aquilo horroroso, falou assim, nossa, que horror, né? Então pra você ver, né, como quando a pessoa tá de má vontade, nada tá bom. O design de produção desse episódio é muito bacana, e a decoração também dos cenários. Você tem ao mesmo tempo nesse navio, até no quarto onde eles vão ficar, né, na cabine, na verdade, que eles vão ficar do navio, ao mesmo tempo que é algo fora de moda, brega, por um lado, né, exageradamente rococó a decoração, ela também tem algo de sonho. E é muito interessante isso, como isso vai gerando pra gente o fato de que o navio é um personagem, né? Claro, a Lady N. Tanto que é chamado de navio, chamado de menina, né? Que o velho, ele corrige ele, né? E fala assim, não, navio é ela, entendeu? É a Lady N, né? Não é o navio, é a navio. E a gente vai explicar também depois, mais pra frente, o quanto esse navio é simbólico de um monte de coisas, e por isso que o design de produção dele tem essa coisa também, ao mesmo tempo que antiga, tem essa coisa de sonhador, de acolhedor e de bonito, né? De extremamente bonito e requintado também. Mas é isso, eu acho a dinâmica entre esses dois atores muito boa também. O Lee Phillips, ele faz esse sujeito distante, ranzinza, casmurro, mal-humorado e que tá meio que indiferente, né? A esposa. Ele tá naquele negócio, ele é o tipo do cara que ele pensou assim, eu vou gastar alguns anos para eu fazer um pé de meia e eu vou pensar 24 horas por dia nisso, depois eu vou ter tempo para me dedicar ao meu casamento, à minha vida. Como se a vida fosse assim, né? Isso. A pessoa vai ficar te esperando em stand-by, né? Você... Né? Eu até fiquei com a impressão, aqueles caras que tem amante, sabe? Fala, isso daí não tem salvação, esse aí tem alguma amante e tal, e tá pouco se importando com ela. Mas na verdade o amante dele, ele é amante de Manon, né? Do Deus Dinheiro. Ele tá querendo juntar dinheiro de qualquer maneira e se dar bem na carreira. Mas é muito interessante como a Joyce Van Patten, ela vai fazendo essa progressão ao longo do episódio, da busca desesperada de se conectar com o marido, de ter um diálogo com ele, tem um momento, a gente vai falar mais pra frente, onde eles têm uma discussão sobre a relação deles ali, que é muito interessante, é muito tocante a atuação dela, e é chocante também a indiferença com a qual ela é tratada por ele, né? E tem uma alta temperatura dramática esse momento, mas a gente vai chegar nele ainda. Não, e como eu estava falando lá no começo, esse é um episódio que ele quer discutir a questão da velhice, né? E de as pessoas não se importarem com as pessoas idosas. Quando eles entram no navio, eles só encontram pessoas idosas. E eles, a dado momento, eles vão falar, nossa, o que é isso? Eu tô olhando para todos os lados, tem pessoas idosas, né? Que eles falam que tá tendo uma espécie de como é que é? De treinamento, né? Contra incêndio e tal, e só tem pessoas idosas, e todo mundo fica muito chocado quando vê esses dois, né? Fala assim, não, vocês estão aqui, mas tem uma coisa errada, não é possível, né? Isso meio que já dá um spoiler do que está prestes a acontecer, né? Mas tem esse discurso de você ser esquecido, de você ser desimportante, vai se desintegrando, como o navio, que é um navio que está demodê, que ele está ridículo, as pessoas acham ele ridículo. Então é interessante essa discussão que eles querem colocar, enquanto eles estão
porque eles estão juntos, no caso do conto, né? Na verdade, são recém-casados. Aqui são um casal tentando superar os problemas do casamento e, né, voltar a ser feliz. Uhum. Mas aqui você vê pessoas idosas e muitos casais. Isso é importante. Sim. Porque são casais que já estão ali, com 30, 40, 50 anos de casamento, e aquela aceitação e aquela cumplicidade. A personagem da Gladys Cooper é linda, ela com o marido dela, e você vê ela, é interessante que quando você vê ela naquele Nothing in the Dark, ela é uma senhora presa, né, escondida num quartinho escuro e desesperada. Aqui ela já está uma mulher elegante, bonita, né, ela era linda, né, até bem velhinha, era muito bonita ela. Então você vê que ela aqui já está elegante, feliz ao lado do marido dela, né, do cara, personagem ali que é o marido dela. Então você vê isso, muitos velhinhos e tal, enquanto eles... Eu achei legal o Charles Beaumont colocar esse contraponto, sabe, ele pegar um casal que está com o casamento despedaçando, caindo aos pedaços, ao lado de vários casais com casamento muito solidificado, assim, né? Felizes, velhinhos, confortáveis dentro da relação, né? E a gente também vai encontrar alguns personagens dentro desses idosos que também já estão viúvos, né? Também, mas que tiveram a vida marcada por um grande amor, né? Que os acompanhou até quase o final da vida, né? É verdade, né? E a gente até tinha comentado isso, que essas duas linhas narrativas, elas acabam convergindo e se encaixando tão bem, né? Você tem esse navio, esse estranho navio que está fazendo essa viagem exclusiva para esses idosos, que são pessoas que à medida que a história vai avançando e a gente vai podendo ter os diálogos, né, eles vão falando deles mesmos, muitos deles demonstram também que eles não estão mais se sentindo adaptados aos novos tempos. Eles acham a vida moderna, atual, rápida e estridente demais para eles, né? Onde há pouco tempo para você apreciar as coisas. Como, por exemplo, o tempo que você passa num cruzeiro em um navio, né? Que é uma viagem muito mais lenta do que um avião, né? E como a escolha desse tempo que você tinha para estar ali conhecendo pessoas, se apaixonando, ia moldar o que ia ser sua vida, né? E a gente percebe que esses casais, que se conheceram, alguns deles nesse navio, ao longo da vida foram fazendo novos cruzeiros nesse navio e solidificando seus amores, né? E isso é muito interessante de se pensar. É como se esse navio ele juntasse as pessoas, né? Elas se conheciam nele, se apaixonavam, e ao longo do tempo ele tivesse, vamos dizer, um poder sobrenatural de ir solidificando esses amores e fazendo eles durarem ao longo de décadas, né? E isso é muito interessante. E o contraponto do casal que não está conseguindo se entender e dar importância para isso, pelo menos o marido não tá, né? E essas duas histórias ali convergem muito bem. Meio que de certa maneira esse casal que é o Toby e a Millie, o casal de idosos, eles vão começar a tramar ali, né? Para que esse casal de jovens que está ali meio que à beira da separação volte a se entender, né? E é interessante isso também, né? Ai, com certeza, né? E eu acho que você há de concordar comigo que a virada do episódio é quando eles têm aquela briga no bar, né? Que ela está tentando conversar com ele continua com aquela má vontade, aquela arrogância com ela, e ela pede o cigarro e ele joga, né? Que eu até falei, ele joga, nossa, joga assim, sabe? Com aquele desprezo para ela, e ela desabafa e fala, olha, eu fui cega, né? Não tenho mais condições. Quando essa banheira velha parar, eu vou descer e vou te deixar, né? E ele fala que sim. E é isso que você falou, deles começarem a tentar tramar para juntar eles e conversar com eles, vai acontecer no dia seguinte, porque ela vai estar parada lá sentadinha, ele lá no convés também, eles vão ser convidados para um chá, né, e tal, né? E quer dizer que realmente ali já há um rompimento entre os dois, e você vê que inclusive ela está tranquila com essa questão do rompimento. Né? Ela não está infeliz com isso, ela desabafou o que ela tinha para desabafar e acabou. Sim, mas aí a gente fica um tanto quanto com a pulga atrás da orelha, de que se tem um elemento ali mágico, digamos assim, ou não, porque
eles têm esse chá, né, que eles têm com o pessoal, conversam sobre ficam conhecendo um pouco mais dessas pessoas, né, como eles se conhecem, como os casais se conheceram, a relação deles com esse navio, mas eles têm essa... Mas ao mesmo tempo, logo depois, a Eileen desaparece, né? Ela dá uma desaparecida, é verdade, sim. Uhum. Ele vai procurá-la no quarto e não encontra, né? E aí, quando ele vê que ela... Antes disso, você tem essa cena que você até falou, que ele joga o cigarro e ela amassa o maço de cigarros, né? E é meio que uma metáfora para essa aceitação que você falou. Ela já está aceitando o fim da relação. Ela teve uma última tentativa que na cabeça dela não deu certo. Só que quando ela some, ele fica imaginando que ela poderia ter caído na água e morrido afogada, né? Ele move todo o navio, né? Pra tentar localizar ela, e você fica até simpatizando com o personagem. Você fala, nossa, ele tá desesperado, né? Ele não aceita que ela tenha desaparecido, né? O pior não é isso, o pior é que eu já escutei, eu gosto às vezes de escutar aquele podcast de True Crime, e tem episódios de pessoa que já desapareceu em navio. Sim. Né? Grandes mistérios assim, sabe? De desaparecimento. Quando a pessoa cai no mar, em alto mar, a pessoa afunda e nunca mais é encontrada mesmo, né? Enfim. Mas é interessante, ele vai acabar reencontrando com ela, né? Depois de um bom tempo de procura, né? Até o pessoal, eu acho que é o Toby, fala para ele, né, pro Alan, né? Ela não sumiu, é você que não tá achando, você que não a está encontrando, você que se perdeu dela. Isso é uma maravilhosa metáfora, né? Para uma analogia a essa questão da separação, né? E da relação. E a maneira como eles se encontram, né, Marcos? Porque aí ele tá desesperado, vai no bar, bebe, e quando ele volta pro quarto, ela tá deitada. Isso. Aí ele fala, você tá aqui? Aí ela fala, eu nunca saí. Exato. Olha só, né? Que elegância na escrita. Ele falando assim que eu sempre estive aqui para você que nunca enxergou. Isso. Essa é uma excelente metáfora para o quanto ele estava alienado da relação deles, né? Mas ao mesmo tempo a gente se pergunta o seguinte: quando ela fala eu sempre estive aqui, mas ela também metaforicamente ela quer dizer que eu sempre estive aqui nessa relação, você que está alienado do nosso amor, né? Mas ao mesmo tempo, ela também quer dizer que ela estava no quarto esperando por ele entrou e não a viu. Aí a gente começa a imaginar se realmente o navio, a Lady Jane, né? Não tem alguma poder ali, alguma força sobrenatural que vai manipulando você, manipulando até no bom sentido, né? Para que os problemas entre as pessoas, entre os casais se acertem ali, né? É o Barco do Amor, né? Deve ser. Lembra aquela série, O Barco do Amor? A Eileen, quando ele entra no quarto, inclusive ela tá usando o vestido, né? A camisola que a Millie deu para ela, na verdade, que ela teria usado na lua de mel dela com o Tobey, né? E é uma roupa muito bonita, tem essa coisa meio que de roupa de lua de mel antiga, né? Chiquérrima, sim. Não, sim. Todo o figurino dela, esse episódio é um episódio pra gente dar um destaque pro figurino, né? Porque depois desse evento, que ela visivelmente vai fazer as pazes com ele, né? Devem ter ali uma noite de amor, né? E tudo. No outro dia ele até joga o relógio pela janela, achei isso engraçado. Sim. E aí ela toda elegante, que aí eles vão para um jantar, assim, que vai ter no restaurante, que é o jantar dançante, e tá todo mundo com o chapéuzinho na cabeça, os velhos, as veinhas, tudo assim, aquele chapéu. Parece até Ano Novo, né? Quando eles usam, o pessoal tem isso, americano, não sei, ou inglês, não sei também. Eles têm essa parada de quando eles estão fazendo uma comemoração, eles colocam o chapéu engraçadinho, né? Pra simbolizar essa comemoração. Aí tá todo mundo com o chapéu, eles colocam também, vão dançar, comemorar, estão visivelmente reconciliados. E as pessoas estão reparando nisso, né? Na reconciliação deles. Exatamente. É bem bacana isso. Esse momento que ele joga o relógio fora, simbolicamente, claro que é assim, olha, não vou mais ficar pensando o tempo todo em negócios e vou agora desacelerar minha vida para poder tá mais perto de você. É um bom contraste com aquela cena em que ela amassa
o pacote de cigarros, e nisso a gente também tem uma metáfora para ela aceitar a separação, né? Que naquele momento parecia inevitável e tudo mais. Isso é coisa do audiovisual, né? Mostre e não fale, né? E quando você tem imagens que elas servem de símbolo para situações e para sentimentos dos personagens, isso é muito bom. É muito bom esses detalhes do roteiro e da direção também, que teve a sensibilidade de perceber a importância desses pequenos detalhes, né? Isso é muito bacana. Depois, quando eles vão participar da noite de amor que eles têm, que eles já estão reconciliados, eles vão participar, eu concordo com você. Ela tá vestindo um vestido deslumbrante, que a gente sabe que também a Millie, né? A senhora Millie emprestou para ela. E é nesse momento em que eles estão no auge da felicidade, em que a gente vai ter mais uma reviravolta aí, que, né? Uma reviravolta e tanto, né? Porque você tem o tempo todo as pessoas tentando convencê-los a sair do navio antes do navio sair do porto, mas agora vai aparecer o capitão de novo falando para eles assim, ó, que eles vão ter que descer do navio num bote e ser deixados sozinhos no mar. Aí, pô, você fala, cara, what the fuck, né? Por que isso? E realmente, né, eles começam a teimar, falar que não, ela também falando que não, e tal, chocadíssimos. Aí aparece um cara com uma arma, né, e falando assim, ó, pode descer, você vai pro bote sim. Né? E, tem que ir, cara, porque as pessoas estão ali claramente falando, e não com olhar maldoso, nem nada, ou com raiva, né? E sim falando, vocês têm que descer agora, entendeu? Sim. E é muito bonita essa personagem, tem muita sensibilidade, que é a esposa, né? Eles descem, ele tá muito transtornado, né? E ela fala para ele, porque ele vira para os velhinhos e fala assim, poxa, a gente gosta tanto de vocês, eu pensei que vocês gostassem da gente. Aí ela olha para os velhos, para as velhas e fala, eles gostam. E sobe no bote. Sim. Mais uma vez o personagem da Eileen, vivido pela Joyce Van Patten, mais uma vez ele pontua a nossa compreensão do episódio e a nossa emoção. A atuação dela vai dando pra gente a temperatura dramática ao longo do episódio todo. Ela meio que dramaticamente carrega o episódio, né? E esse momento é muito bacana. A gente, como essa personagem ela é inteligente, ela logo pesca o que está acontecendo ali, né? Ela já tinha percebido isso até antes, né? Quando a gente percebe que quando o personagem da Millie, nas primeiras conversas que eles têm, fala, vocês não vão mais ter que morrer, fiquem sossegados. E aí ela fala, como assim? Não, de tédio. Mas aos poucos, a Eileen, ela vai entendendo perfeitamente o que está acontecendo ali, né? E ela entende que eles estão ali com um propósito, né? E eles meio que interromperam durante um tempo esse propósito deles para poder ajudar esse casal a se reconectar, né? E é muito bacana isso. A gente já entregando mais ou menos o que acontece, e que talvez até quem está nos escutando já tenha também percebido, essa vai ser a última viagem desse navio. O navio Lady Anne, ele vai ser tirado de circulação. Só que como a vida desses idosos todos que estão ali nesse último cruzeiro está muito ligada a esse navio, e ao que ele simboliza também, ele simboliza um modo de vida, né? Que eles também... um modo de vida mais lento, mais seguindo o curso da vida e com tempo para você apreciar os aspectos importantes e mágicos da vida. Como esse navio ele está indo embora e ele meio que é o símbolo de um modo de vida que está deixando de existir, esses idosos querem também ir embora junto com ele, meio que deixar a vida junto com o navio. Né? É, verdade. Não, e na história lá do conto, eles ficam olhando do bote, o navio à distância pegar fogo. Sabe, afundar na água, né? Claro que ainda bem que mudaram esse final, né? Então aqui entra, no caso, a voz do Rod Serling, né? Falando que, na verdade, saiu nos jornais que o navio desapareceu, mas nem se comentou sobre os idosos, né? E isso é de partir o coração, né? Porque você vê a quantidade de pessoas ali, todas idosas. Isso, claro, é a questão do envelhecimento e do esquecimento, né? Que está querendo ser discutida aqui, né? Eles não importam, né? E tal. E tem muita gente que tem esse pensamento, viu? Que é um pensamento muito cruel. Muito cruel de você olhar para a pessoa idosa e achar que ela é incômodo, né? Isso é muito triste, gente. Qual é o nome disso daí? Até a Marieta Severo
fez um vídeo muito interessante sobre essa questão, as pessoas se enxergarem como uma pessoa desnecessária e uma coisa que atravanca a rotina diária. Isso é um desrespeito muito grande. Eu tenho uma mãe que tem quase 100 anos de idade, então para mim é uma honra tê-la, claro, uma sorte, porque eu entendo como é difícil, né, poder ter seus pais. Eu já não tenho mais meu pai, infelizmente, né, mas eu ainda tenho a minha mãe, você também tem a sua. Então a gente tem muito respeito, cara, pela sabedoria deles, pelos ensinamentos, pelo que, né, é tão importante você enxergá-los e você enxergá-los, né, você não ficar passando a pessoa idosa para lá e para cá como se fosse estorvo, né. O mundo precisa de muito mais amor e consideração, né? Sim. E esse é um episódio sobre isso, sobre sabe, essa tristeza de ver o esquecimento, de virar uma nota no jornal o navio que desapareceu. E é interessante, no momento em que eles saem, né, nesse cruzeiro, o tempo todo o navio é envolto numa neblina. E essa neblina, ela é o símbolo, é a neblina do esquecimento, sim, do ouvido, né? A neblina meio que é símbolo universal disso, né? De você ser esquecido, de você desaparecer. E é interessante como visualmente o episódio, desde o início, faz esse navio estar envolto nessa neblina, que é a neblina da memória que se apaga e do seu esquecimento, né? Enquanto pessoa que existiu um dia, inclusive, né? Isso é muito interessante, muito evocativo, né? Como é feito. E é triste também, né? Essa realidade de que parece que são pessoas pouco importantes, né? Porque já não estão mais produzindo, né? Porque tem um pouco isso, né? Você só vale, você só presta enquanto você é produtivo, economicamente falando. Depois parece que pode até te eutanasiar, né? Porque você já não está produzindo mais nada, não está mais produzindo lucro para ninguém, né? Nossa, tem gente que, não sei lá, né? Tem gente que tem esse pensamento em relação a tudo, né? Só tem valor a pessoa que trabalha, né? Só tem valor a pessoa que produz, né? E isso é muito triste, né, gente? O dinheiro ser o único valor que as pessoas têm, né? A pessoa está em situação de rua, se torna invisível, sabe? E tem gente que quer que morra, sabe? Sei lá. Nossa, não gosto nem de pensar nisso, que para mim é super baixo astral. Mas é um episódio interessante para a gente recordar essas questões, né? E tal, né? Essa aceitação que esses personagens idosos têm, né? E eles entenderem que, já que esse casamento foi recuperado, que eles consigam ter a segunda chance deles, né? Eles têm que descer imediatamente pro bote. Sim, sim. Mas eles até falam, não, a gente já mandou um sinal de socorro, algum navio aqui das imediações vai em algumas horas resgatar vocês e tudo mais. Acaba se tornando uma espécie de aventura para eles também, né? É verdade. Sim. Não vão ficar perdidos, né, no meio do oceano, né? É verdade, eles avisam que chamaram socorro, né? Muito bom, muito bom. E é isso. Vamos lá então para a parte de recomendações. Você separou alguma coisa para recomendar para a gente hoje, Marcos? Sim. Para mim, um dos melhores, ou talvez até o melhor filme que eu assisti na minha vida que se passa em um navio é o filme do Federico Fellini, E la nave va. Esse filme, ele trata do seguinte, nós estamos em 1914 e você tem um cruzeiro de luxo, num navio de luxo, que ele está levando as cinzas de uma famosa cantora de ópera que faleceu e foi cremada. Ali, os passageiros são pessoas ligadas ao mundo do espetáculo, ao mundo da música, cantores, atores e pessoas interessantes. E ao longo do filme, nós vamos ver um pouco da personalidade e das vidas dessas pessoas, né? Desses artistas, dessas pessoas curiosas. Ao mesmo tempo, o navio acaba tendo que resgatar um grupo de refugiados sérvios, porque você está tendo ali a Primeira Guerra Mundial acontecendo, né? E tudo mais. É um filme que ele tem aquele exotismo, aquela magia que só o Fellini conseguia imprimir naquelas histórias. Ele tem aquele toque meio interessante, meio mágico, meio surreal, meio nonsense até às vezes, né? E também de um grande apuro visual que o Fellini conseguia colocar nos filmes dele. É um filme muito bonito, muito delicioso de ser assistido.
sabe? Ele tem um pouco de romance, ele tem um pouco de humor, ele tem um pouco de surrealismo, ele tem muita magia, enfim. Quem não assistiu, eu aconselho fortemente que veja, porque é uma pérola aí do cinema. Mais uma que o Fellini fez, na verdade, né? Ai, que legal, eu gosto do Fellini. Fico feliz de você fazer tua recomendação dele, é muito bom, legal. E você, o que você trouxe pra gente? Olha, eu vou trazer aqui, né, eu como boa fã de terror, né, para quem está acompanhando sabe como é que eu gosto, né, a gente tem programas anuais, né, falando do terror do mundo inteiro, aí já falamos de vários países aí, né, nossa lista vai aumentando cada ano mais, né. Dessa vez eu vou falar de um cara que ele é muito famoso, na verdade, enquanto roteirista. O mais importante do que isso é comentar que essa daqui é uma tentativa de homenagear, né, aquele Histórias para Não Dormir, que era uma série de televisão que é uma antologia também, gente, que nem Além da Imaginação. Isso que é legal. De um diretor espanhol muito importante, chamado Narciso Ibáñez Serrador. Essa série que saiu para a televisão espanhola, ela saiu de 66 a 82. Olha só como ela foi longeva, né? E era Sim. assim, tinha episódios baseados em histórias do Edgar Allan Poe, né? Tinham histórias de tudo quanto é tipo, assim, de grandes histórias do terror, a Pata do Macaco, né? La Pesadilha, né? Várias histórias famosas. E, gente, tem tudo no YouTube, para quem topa assistir as coisas, claro, faladas na língua original, em espanhol, né? Mas o caso aqui do Matheus Gil é que ele dirigiu um episódio de uma homenagem que foi feita ao Histórias para Não Dormir, que foi a sequência de 6 filmes que foram feitos para televisão, também chamado Películas para Não Dormir. Você conhece porque você inclusive assistiu alguns comigo, né? Eu recorde, né? A gente até tem um projeto no blog que ele está parado há anos, que a gente estava pedindo para as pessoas mandar áudio, sabe? Pra gente escolher um episódio, dar impressão, porque a gente fez aquilo tão legal com Masters of Horror, né? Que a gente pegou várias pessoas, a gente nunca mais vai conseguir fazer isso, mas a gente pegou 2 temporadas, cada uma com 3 episódios, e cada episódio foi comentado por um ouvinte da gente, ou amigo, ou blogueiro, ou podcaster. Cara, é inacreditável esse projeto, vocês têm que acessar, porque a gente conseguiu fazer, demorou muito para fazer, mas a gente fez as 2 temporadas de Masters of Horror sem a gente participar, são só outras pessoas falando. Cada uma mandava áudio de cada episódio, as suas impressões e tal. É um projeto muito bonito, eu vou deixar linkado aqui abaixo. Mas, né, olha lá, que a gente vai recordando, vai falando de outras coisas. Mas o Películas para Não Dormir foram 6 filmes onde tem histórias de terror, né? E uma dessas histórias eu gosto de várias. No caso aqui eu estou recomendando o Regresso à Moira, né? Que acho que em inglês saiu como Spectre e no Brasil saiu como Chamado do Passado. Essa história aqui vai contar a história de um homem que ele ficou viúvo, né? Ele foi casado ali por muitos anos, era escritor de muito sucesso e ele morava fora da Espanha. E depois que a esposa dele falece, é uma morte muito esquisita, ele acaba recebendo uma carta de tarô, que é aquela carta que é a carta do amante, né? Tem um significado X, né? E tal. Ele resolve retornar para a pequena cidade onde ele vivia e onde aconteceram alguns eventos que vão ser, né, mostrados para a gente enquanto espectador, que, claro, vão descambar no horror, né? Inclusive, esse episódio que a gente comentou aqui tem uma cena que eu lembrei diretamente do Regresso à Moira, sabe? Porque esse negócio da cama, da mulher estar deitada e ter toda aquela simbologia, aquela cama com aquele dossel todo de pedrinhas, né? Aquilo assim tem um potencial de terror muito forte, né? Mas aqui não, no episódio de The Twilight Zone fica uma coisa romântica e bonita, né? Mas no Regresso à Moira não, tem uma cena de terror muito bem feita relacionada a isso, a camas e dosséis, né? E você tem então um episódio muito legal que é dirigido aqui pelo Matheus Gil, que é um cara muito gentil, é muito inacreditável. Assistam o Teses, que aqui no Brasil sai como Morte ao Vivo, como eu falei que é do Alejandro Amenábar, mas o roteiro é do Matheus Gil. Ele é um roteirista muito bom, é do Vanilla Sky, que é aquela versão americana do Abre los Ojos, né? É o roteiro do Matheus Gil, ele roteirizou Abre los Ojos. O Mar Adentro, por exemplo, que é um filme dramático, né? O que eu comentei, o Alexandria,
né? Então, gente, é um cara muito capaz, assim. É muito mais famoso ele como roteirista, na verdade, do que enquanto diretor. Mas que ele é bom, viu? Ele é danado. Uhum. O Películas para Não Dormir, né, essa série de TV aí do Narciso Ibáñez Serrador, é um marco da TV mundial, é inacreditável. Como você mesma falou, tem disponível episódios aí na língua original espanhol no YouTube. Quem puder assista, porque é impressionante o nível de criatividade e o quanto os roteiros são fantásticos. E essa série de filmes que foram feitos também é excepcional. E, inclusive revelou aí alguns diretores que hoje estão bombando aí, né? O cara do REC, por exemplo, se eu não me engano, né? Isso. Uhum. Revelou muita gente, Então né? vale. Esse Películas aí tem diretores famosos dirigindo alguns episódios, viu? Muito bom. Sim, o Paco Plaza, né, por exemplo, e o Jaume Balangueiró, só para citar dois nomes que estão aí hoje em dia, né, pintando e bordando. Eu adoro o jeito que a Espanha olha para os filmes de terror, sabe? A gente fez um podcast, como eu falei, a gente todo Halloween pega um tema, fala, olha, esse ano é França, esse ano é Itália, né? O ano que a gente pegou Espanha, na minha opinião, foi um dos melhores podcasts que a gente já gravou. Porque a gente pegou, sabe, uma temática muito interessante, fizemos a discussão da questão militar, da ditadura. E o nosso papo sobre teses foi ótimo. A gente grava sempre muito bem acompanhado, né? A gente é super chique nesse sentido, né? Sempre tem Douglas ou tem alguém de blog assim que é super pesquisador e manja tudo. Então foi demais assim falar do teses, falar do terror da Espanha e tal. Gente, escutem os nossos podcasts de cinema que a gente tem, porque a gente costuma trazer, sabe, muita informação interessante, né, sobre essa questão cinematográfica e sobre o Narciso Ibáñez Serrador. Gente, ele merece um podcast. A gente não falou dele ainda, né, Marcos? A gente quer tanto, né? Sim, mas no futuro a gente com certeza vai tratar desse assunto, porque vale muito a pena e resgatar, né, esse grande marco da televisão e do horror e da fantasia, né, que foi o Películas para Não Dormir. E Histórias para Não Dormir também, né? Sim, sim, sim. Muito bom, muito bom. E chegando ao finalzinho aqui, né, gente? Claro, agradecendo a você que vem nos acompanhando todos esses podcasts. Estamos aí no penúltimo da temporada, depois só no que vem, hein, gente? Quando acabar, a gente vai fazer aquele que é o top 5, né? Esse ano e depois só no ano que vem que vai se falar de The Twilight Zone. Então aproveitem, escutem, comentem. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, gente. A gente há pouco tempo conseguimos chegar aos 1.000 inscritos, mas é tão bom ver o canal crescer. Então, se você puder ajudar, viu, para que a gente cresça, ajude, que isso também nos empolga, né, Marcos, para que a gente possa continuar, né? Sim, a ajuda de vocês é muito importante e é o que dá pra gente o fôlego para continuar fazendo. Inclusive, quando a gente terminar Além da Imaginação no ano que vem, bora fazer de todas as temporadas do Simpsons ou não? Simpsons eu não sei, mas talvez Night Gallery no futuro, né? Vai depender Não, mas vai depender do ouvinte, né? Quem sabe, né? Sim, a gente faz, sim, tem tantos episódios bons, a gente gosta do Rod Serling demais, então não teria um problema não. Eu gostaria de tentar fazer isso futuramente, talvez, né? Ainda mais que é uma questão ambiciosa, porque Night Gallery são 3 ou 4 temáticas dentro do mesmo episódio, né? Então, sim, mas eu acho a série Night Gallery curta, na verdade. Pra mim, ela podia ter durado muito mais. Pois é, né? O Rod Serling. Também depois o Rod Serling faleceu muito jovem, né? E tal, né? Também não sei se foi questão de saúde, né? Tem que dar uma olhada melhor como é que foi essa janela do final de The Twilight Zone para a vinda de Night Gallery e os outros projetos que ele tinha em paralelo. Teve aquela série de faroeste, né? Mas a questão é, sigam a gente, por favor, compartilhem os podcasts. Isso ajuda a gente a poder ter o nosso trabalho um pouco mais divulgado, né? Então, por favor, segue a gente nas redes sociais. A gente tem a página do site, que é importante seguir essa página porque é onde a gente tem o nosso conteúdo principal, né? Então segue a gente lá no Facebook, estamos lá como Masmorra Cine, temos a página, como eu sempre digo, que são de fotos, documentários, curiosidades sobre a série clássica Além da Imaginação,
que é The Twilight Zone Behind Scenes, vai ficar o link aqui abaixo. Temos o grupo, tá, que é Fãs de Além da Imaginação. No Twitter estamos como @masmorra_cast. Estamos também como @Zona Crepuscular e também como @Cineclube da Masmorra, tá bom? Que é onde a gente coloca os nossos vídeos lá, né? Ou links do OKRU, que é um canal muito legal, que tem muita coisa que a gente comenta, como eu falei, né? Nós sempre ajudamos as pessoas a acessarem o conteúdo que a gente comenta. No Instagram estamos lá também como @masmorracine. E claro, temos nossos perfis de apoio, a gente é sempre muito grato. Se você é nosso apoiador, está escutando a gente, se sinta muito abraçado, porque você é muito querido e está ajudando a gente a permanecer online, né? E é bem difícil a gente conseguir, né? Permanecer online num meio que ele não facilita, né? Mas a gente está aí, então eu agradeço muito aos padrinhos que nós temos. Peço para você, se você ainda não nos apadrinha, por favor, tá? Clica nesse link logo abaixo, aí na descrição do vídeo, do Padrim, doa pra gente um valor que pode ser recorrente, de 5, 10, 20 reais, o que você puder, né? Para nos ajudar financeiramente, que assim você vai ter a certeza que a gente consegue continuar falando sobre cinema e sobre The Twilight Zone, tá? Temos o link também do Colabore Aí, também vai ficar abaixo. E também temos Pix, então se você puder e quiser fazer um Pix pra gente, por favor, a gente fica muito grato e ajuda a gente com as despesas, né, da manutenção desses podcasts. E chegando ao finalzinho aqui, né, claro, sempre tem música. E dessa vez é a minha vez, né, Marcos, de escolher música. Sim, e qual música que vai ser dessa vez? Olha, eu vou aqui entregar a idade totalmente, sem problema nenhum, né? Eu lembro de mim, uma jovenzinha, feliz por aí, né? Brincadeira, eu acho que o feliz é aquela lembrança, assim, que vai saber, né? Mas assim, uma jovenzinha ouvindo aquela música da Verônica Sabino, que tocava em todas as rádios, né? Que diz que é uma versão de uma música dos Beatles, né? E tal, mas é uma... Puta, eu fui escutar dos Beatles, eu acho bem melhor essa versão brasileira aqui da Verônica Sabino, que é uma música chamada Demais. Vê se vocês lembram, quem escuta aquelas rádios tipo Antena 1 e tal, deve lembrar que ela fala: foi o vento que passou, né? Uma música linda, né? E cara, tem uns metais assim no meio da música. A música é de 86. A Verônica Sabino, ela é filha do Fernando Sabino, né, Marcos? Demorou, sim, mas eu liguei o nome à pessoa, né, e tal, e ela até hoje tá muito ativa no Instagram, tudo, tem várias colaborações que ela faz com o Martinho da Vila e tal, continua cantando, né, mas essa música marcou muito pra mim. Eu lembro de mim claramente fechando os olhos e ouvindo a bela voz da Verônica Sabino, né, que é uma música sobre rompimento, né. Essa música, uma música lindíssima, mas é uma música sobre rompimento. Ela tem um sabor triste, né? Apesar dessa questão do vento, né? E tal, que é muito bonita a música, ela evoca sentimentos, né? Mixed feelings, né? Que chama, né? De alegria e de tristeza. Sim, mas é uma bela música mesmo. É, sim, gosto bastante. E é isso, né, ouvinte querido? O próximo podcast é o último da temporada. E a gente se encontra, então, no próximo podcast sobre a série The Twilight Zone. Se cuide, tá? Que ainda não acabou essa pandemia, mas não, estamos torcendo, que parece que está acabando. Houve uma redução significativa mesmo, né? Viva a vacinação, viva o SUS. Mas estamos aqui, né? Você está escutando no futuro, né? Nessa data aqui que a gente está gravando em abril, estamos chegando ao final da pandemia. Vamos torcer muito, né? Para isso acabar logo de vez, ou pelo menos... a situação melhorar mais para as pessoas. E a gente se encontra no próximo episódio sobre a série Além da Imaginação, tá? Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau.